costumo dizer que não só a criança ou adolescente com deficiência, quando ele é inserido em uma escola regular, não só ele é beneficiado, mas principalmente os outros que estão envolvidos. Quando ele consegue compreender, olha, o meu colega ele tem uma deficiência, mas ele é um colega como qualquer outro, com as suas necessidades específicas, todos nós temos, né? Então, assim, favorece para desenvolver essa sociedade mesmo, preocupada com o outro. Quando a escola, ela entende que ela tem um aluno que tem os mesmos direitos, né, sendo surdo, ouvinte ou não, ele tem os mesmos direitos, ela tem que criar propostas pedagógicas para que esse aluno se sinta pertencente à sua escola. Se eu estou numa escola onde a minha língua não é falada, onde ninguém me compreende, eu não pertenço àquele espaço. Qual que é o caminho da inclusão? São os espaços unicamente? É uma forma de acolher a diversidade, dizendo que está no mesmo espaço comum, mas precisa ser nesse espaço comum sempre. Então, assim, como a professora Nicéia Mendes diz, não existe um modelo de tamanho único, né, para a inclusão escolar. A gente acredita que cada caso deve ser avaliado e, com isso, a gente organiza os espaços para poder atender essa diversidade. A escola não é... No dia de hoje, a inclusão está sendo mais fácil. A época que eu estudei não é tão fácil assim. A pessoa com deficiência, ela é capaz, tanto igual a pessoa comum, sem deficiência. Apesar dos avanços nos últimos anos, a inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais permanece como um grande desafio no Brasil. O assunto foi discutido durante evento na Faculdade de Educação da UFMG, que reuniu especialistas de todo o país para repensar as práticas pedagógicas e os caminhos para uma escola mais inclusiva. Uma escola inclusiva é uma escola onde todos os alunos, eles convivem. Alunos com deficiência, alunos provenientes, por exemplo, de outras culturas, o aluno muito carente. Então, existe uma multicultura, na verdade. Eu acho que a escola inclusiva é aquela em que o aluno e o professor consigam ter um desempenho adequado. O professor tem que estar preparado, isso aí é o principal aspecto, né? Mas o professor também precisa, não ele sozinho, mas a escola como um todo, ter condições de favorecer essa inclusão desse aluno. Então não é só o aluno ficar na sala de aula, mas ele está participando de todas as atividades, ele está aprendendo sobre tudo, porque ficar na escola só, mas se ele não tem aprendizagem, não é suficiente. A inclusão escolar, ela procura trazer para a sala de aula e para o ambiente escolar aquelas crianças que têm algum tipo de deficiência. E dentro das possibilidades da criança, trazê-la para o global, para aprender, para conviver e para desenvolver, dentro do que for possível, a sua intelectualidade e a sua sociabilidade. Na verdade, a gente assume uma percepção de que a inclusão ela ainda é muito vista apenas como uma possibilidade de acesso, e a gente não acredita só nessa possibilidade. A gente entende que a inclusão deve ser para além disso, que o sujeito que tem alguma deficiência ou outra condição atípica do desenvolvimento tenha o acesso, tem o direito de participação, interação, mas acima de tudo aprendizagem e desenvolvimento. O panorama da inclusão no Brasil, ela passa por um processo de censos e dissensos entre as comunidades escolares, né, e os pesquisadores também. As famílias, elas não têm um consenso sobre
qual seria o melhor caminho para a inclusão. Por mais que nós tenhamos produção do conhecimento na área da inclusão, a gente ainda repensa as práticas. O Brasil é muito grande e a gente tem diferenças também de estados, de municípios, e muitas vezes tem municípios que são muito mais atuantes, no que se refere ao planejamento de estratégias, ao envolvimento. Infelizmente, os dados nos mostram, os dados de diferentes pesquisas, que a gente tem ainda muito mais o acesso garantido do que a aprendizagem e desenvolvimento. E é nessa perspectiva que a gente vem trabalhando na atualidade. É encontrar caminhos e possibilidades para garantir a aprendizagem desses sujeitos, especialmente com alguma deficiência mais severa, deficiência múltipla, deficiência intelectual. Vocês foram bem na prova? Ah, acho que sim. Quem não foi bem foi a Karina, né? Aquela lá é toda voada, não presta atenção em nada. E você, foi bem? Ah, acho que sim, mas eu sempre gostei de matemática, então... Ah, você podia ensinar o Léo, ele vai muito mal em matemática. Eu queria ver se você tivesse que resolver equação em braille, se ia gostar. Nervosildo. O desafio é muitas vezes, não só pela falta de estrutura, mas também pela formação dos professores e também porque a comunidade vem culpando os professores como sendo os únicos responsáveis para poder promover essa inclusão, o que não é verdade. Porque isso depende não só de políticas públicas, mas também de como essas políticas são interpretadas em cada contexto. O que acontece é que, às vezes, o profissional da educação especial ele fica desarticulado dentro do contexto escolar. Então, a comunicação entre o professor da classe comum e o professor da educação especial, ele não tem uma articulação de planejamento em conjunto. No campo da formação de professores, apesar dos avanços, em especial, por exemplo, nas licenciaturas, a gente ainda tem pouco conhecimento sobre o trabalho realizado com as pessoas público-alvo da educação especial, né? A gente tem hoje a garantia da disciplina de Libras, mas isso é insuficiente para dar conta de todas as pessoas que demandam alguma estratégia específica. E a formação de professores, para mim, é crucial, né? Se esse professor não tem conhecimento, quando ele recebe um aluno, ele entra em pânico, porque aquilo é muito novo para ele não sabe o que fazer. Assim que eu formei, eu comecei a dar aula, né? Eu fiz magistério e logo no início eu já comecei a receber alunos com síndrome de Down, alunos com surdez. E aí eu comecei a estudar um pouco essas deficiências e cada dia mais tem chegado às nossas mãos, às nossas escolas, as mais diversas deficiências. E a família agora também está mais consciente dos seus direitos. Então ela busca uma escola, a criança não fica mais segregada dentro de casa igual ficava. A gente tem avançado enormemente, mas assim, a gente avança 2 passos e volta 1 passo, né? A gente viu os próprios movimentos brasileiros ultimamente, as disputas políticas, né? Um mínimo de avanço dos direitos educacionais e sociais, a sociedade conservadora brasileira, ela sai para bater panela, ela não aceita a mudança do status quo historicamente estabelecido em que a escola, os direitos sociais e educacionais eram uma garantia para poucos, né? Então, isso também se reflete na educação especial. Mas a gente precisa de mais, a gente precisa aceitar esse sujeito um sujeito de direitos, né? Direito humano como qualquer outro ser humano. E isso é uma grande briga ainda nossa, né? Para que todos tenham esse direito garantido de forma efetiva.
agora no século XXI, se pode dizer que o capitalismo piorou a vida humana, piorou as relações humanas, foi matando tudo que caracterizava o ser humano, né? E o racismo, que é uma coisa antiga, criada pela expansão europeia sobre a África e sobre a América, quer dizer, sobre negros e índios, esse racismo se acentuou em razão da competição capitalista, do individualismo, da ignorância das massas, da falta de escola, não da escola formal, mas do ensino, da reflexão. Esse hábito de pensar duas vezes vai desaparecendo. Hoje a pessoa o que pensa diz, e o que importa é como diz, onde diz, isso é que é importante, não o que ela diz. Então essa é a razão profunda, é o desenvolvimento da civilização capitalista. O brasileiro tem a imagem do negro como o safado, bruto, ignorante, o feiticeiro, tudo isso, né? Um monte de estereótipos. E, ao mesmo tempo, se crê superior, mais inteligente, mais digno de respeito, de ocupar os lugares. O branco se considera o óbvio, ele se considera o cara, né? Isso historicamente eu estou falando, né? Nem todo branco pensa assim, né? Mas enfim, então é difícil mexer com essa estrutura, com essa característica estrutural, né? Uma das maneiras de mexer seria mudar os papéis sociais, através de um poder político popular, democrático, né? Esse poder político democrático popular faria reformas estruturais da sociedade brasileira, reformas de base, como se dizia antigamente, que mudariam a estrutura da sociedade brasileira. Mudando a estrutura, o racismo vai desaparecer. Falar em inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais vai muito além da acessibilidade no ambiente escolar. Outras práticas pedagógicas, recursos didáticos adequados e o apoio de profissionais especializados são fundamentais quando se quer garantir uma escola inclusiva. Eu estou trabalhando nas letras móveis, né? Aqui essa carteira dele foi coberta de amarelo para dar um contraste, né, na atividade dele, para ele colocando as letrinhas do nome dele. É um trabalho que estamos fazendo com ele agora. E foi feito também um trabalho com ele, coordenação motora, com os pendedores, a parte preta, para que ele encaixasse. Conseguisse esse trabalho que foi feito com ele hoje. A questão dos recursos pedagógicos, eles são, que a gente poderia dizer que muitas vezes são recursos adaptados, né? Adaptados assim, porque a gente pensa se a criança está, ou o adolescente, né? Ele está incluído numa sala, é importante que aquilo que o professor vai disponibilizar para esse aluno especial, ele também possa ser usado para os demais alunos da classe, né? E também uma coisa talvez mais importante que eu acho de tudo é o seguinte: é a crença que você tem que aquele aluno, mesmo que ele tenha uma paralisia cerebral, que ele tenha extrema dificuldade de se comunicar, ele pode se comunicar, basta que você também esteja atento, que você dê ouvidos para ele, né? Não é só o recurso é um meio. O importante a considerar na comunicação é a interação com o outro. Nem sempre a tecnologia de ponta é que vai resolver. Às vezes tem situações simples que faz com que essa criança avance no processo de alfabetização. Na questão da rotina, por exemplo, o autista nós temos
do espectro do autismo, estudantes que não falam, mas eles têm uma percepção importante, o corpo fala. Então, o estabelecimento da rotina através de fotos, né, do programa Board Make, vai depender também da vivência dele. Tem criança que as imagens não vão ser funcionais, vamos ter que usar objeto de referência, que ele já tenha convivência, vai utilizar miniaturas, né? Então a gente programa isso também no AE, traz para a sala de aula. Eu acho esse tipo de ação, na verdade, um retrocesso dos avanços históricos que a gente tem na garantia dos direitos educacionais de toda a população. Vamos ver o resultado que o Supremo vai aprovar ou não, né? Mas eu tenho cá para mim que eles vão negar esse pedido das escolas privadas, e assim eu espero. Eu procurei em várias escolas particulares, eu fui em mais de 20 escolas aqui em Belo Horizonte, em Contagem, e nenhuma das escolas aceitaram ele, nenhuma das escolas. Eu deixei de colocá-lo até antes na escola, no ensino infantil mesmo, com medo, com receio de não ser bem recebido, de não dar conta, mas está sendo maravilhoso para ele. Do dia que ele entrou aqui, ele é uma nova criança, ele é uma nova criança no falar, no andar, no comportamento, que era muito agitado, mudou a vida dele completamente. Antes ele ficava sozinho, né, dentro de casa, comigo, com o pai, com os irmãos, mas ele participar da vida de outras crianças, junto, aprender, ele está aprendendo. Na verdade, ele está tendo um estímulo, né, de crianças da mesma idade dele. Então, assim, não, ele melhorou demais, demais. Que cor que é essa aqui, Lucas? Verde. E esse outro aqui? Também. E este? Este aqui? Aqui? Azul. E esse aqui de baixo? Vermelho. E a sua mesa? Que cor que é a sua mesa? Cadê? Quem cobriu sua mesa? Massinha. Oi? Massinha. Massinha, tem sujo de massinha, né? Que o senhor trabalhou com massinha também? O auxiliar de apoio à inclusão, ele é uma pessoa que vem para a escola para auxiliar na turma que tem uma criança de inclusão com um laudo que necessita desse apoio específico. Não são todas as crianças com deficiência que têm o acompanhamento desse auxiliar. Nos casos em que o auxiliar atua, ele está ali para ajudar o trabalho do professor. O professor vai desenvolver atividades que esse monitor vai auxiliar a criança a desenvolver dentro de sala de aula. O atendimento educacional é fundamental porque trabalha em parceria com o professor na sala regular, que está com todas as crianças juntas, né? Nós, professores do AE, fazemos os estudos de cada criança na sua individualidade, junto com a família, e vamos às escolas para poder dividir esse trabalho. E a partir daí começa a construção, né? Para que ele seja melhor incluído nesse contexto escolar. Não adianta nada termos recursos adaptados, termos acessibilidade arquitetônica, se nós, escola, profissionais da educação, não enxergarmos o outro como um semelhante. É importante ressaltar que a inclusão, ela não é especificamente escolar. A inclusão, ela é social. Todos nós temos um compromisso importante dentro da função ou do lugar que está. Então, é a cidade. Todo mundo é diferente, todo mundo é especial.
chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. Vale. Buscar componentes del color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Fotorreceptor? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito le dijo... mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una percepción visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo de... no céu, o seu olhar demora, o seu olhar no meu.